Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 18 de abril. Paz e alegria, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Para servir às mesas. A palavra de Deus, a evangelização, é o amor anunciado e o amor vivido. Ajudar os pobres não é uma simples obra social, mas é uma forma de evangelização. Ajudando e abraçando os pobres, fazemos com que eles sintam na pele o amor de Deus, conheçam por experiência o amor de Deus, como Jesus quando curava. Na verdade, não há diferença entre o amor anunciado e o amor praticado. A prática do amor é um anúncio silencioso, como de Madre Teresa de Calcutá. Portanto, arregacemos as mangas para fazer o pobre sentir o amor de Deus na sua pele, aliviando o seu sofrimento. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos esta tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, estamos no início do cristianismo, exatamente depois do dia de Pentecostes. Os apóstolos estão cheios do Espírito Santo e com grande garra, coragem, pregam a palavra. Mas pregar a palavra para eles não é suficiente. Eles não deixam de cuidar dos pobres, não deixam de se preocupar com quem mais precisa. Lembramos que a primeira comunidade cristã costumava vender os seus bens e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, que distribuía a todos aqueles que estavam com necessidade. E a partir desse trecho nós entendemos também como esta comunidade era muito unida e fornecia ajuda às viúvas. As viúvas não tinham um marido que pudesse cuidar delas e também deviam cuidar das crianças sozinhas. Então, é lógico que a primeira comunidade cristã devia cuidar também destas mulheres sozinhas na vida. E logo, como sempre, aconteceu também uma queixa. E sempre existe a divisão, mesmo se estamos aqui no primeiro tempo da igreja, e como que o ciúme, tanto que os fiéis de língua grega achavam que os fiéis de língua hebraica, judeus, tivessem um tratamento melhor. E os apóstolos se encontraram muito atarefados, tanto que não conseguiam mais dar conta desta tarefa e perceberam que estavam deixando de lado a oração e a pregação. E foi assim que tiveram a intuição de escolher
7 homens de Espírito Santo, 7 homens bons que pudessem cuidar das mesas. Mas é até engraçado porque estes homens, logo, além de cuidar das mesas, começam a pregar eles também. Mas é muito, muito importante que a gente se concentre e perceba como sempre o anúncio falado vai junto com o anúncio vivido. Os apóstolos fazem a mesma coisa que Jesus fez. Jesus anunciava e pregava pela Palestina inteira e contemporaneamente curava os doentes e matava a fome das multidões. Os apóstolos fazem o mesmo. Eles distribuem os bens aos pobres, como falamos, se preocupam com as viúvas que não tinham mais marido nem ninguém que as sustentasse. Irmãos, não basta falar do amor de Deus. Precisa que o nosso irmão, ao qual estamos anunciando esse amor, sinta na sua pele o amor de Deus. A gente hoje poderia se perguntar realmente como é que eu estou anunciando Jesus. Eu posso anunciar explicitamente com as palavras, como faziam os grandes evangelizadores, São José de Anchieta, São Francisco Xavier, mas não podemos esquecer que também existem outros modos de anunciar o Evangelho, como Madre Teresa de Calcutá, que permaneceu silenciosa, mas pregou com a sua vida e com as suas obras. E o Papa, nós vamos agora escutar um trecho do nosso Papa Francisco, nesse último documento com o qual ele promulgou o jubileu, esta bula papal de promulgação do jubileu, no qual ele convida a todos nós, neste jubileu, a viver com intensidade as obras de misericórdia, corporal e espiritual. Acreditamos que a maioria de nós não sabe nem o que são as obras de misericórdia, mas é bonito. Escutemos agora esse trecho que a Cassuda vai ler e vocês vão perceber como tudo está centrado no amor concreto ao nosso irmão, ao nosso próximo. É meu vivo desejo que o povo cristão reflita, durante o jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia, para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Vamos redescobrir as obras de misericórdia corporal. São elas: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Vocês estão percebendo, irmãos, que estas obras praticamente repetem o capítulo 25 de Mateus, o juízo universal. Nós seremos julgados sobre estas coisas. Todas, exceto a última, estão escritas no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mas lembremos também que tem obras de amor, obras de misericórdia, de amor espiritual. Não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual. São elas: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Vamos ler de novo, porque não estamos acostumados e acho que a maioria não sabe nem da existência destas obras de misericórdia e de amor espiritual, assim chamadas. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas,
suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Não podemos escapar às palavras do Senhor, com base nas quais seremos julgados. Se demos de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, se acolhemos o estrangeiro e vestimos quem está nu, se reservamos tempo para visitar quem está doente e preso. Mateus 25, 31, 45. De igual modo, nos será perguntado se ajudamos a tirar da dúvida, que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão, se fomos capazes de vencer a ignorância em que vivem milhões de pessoas, sobretudo as crianças desprovidas da ajuda necessária para se resgatarem da pobreza. Se nos detivemos junto de quem está sozinho e aflito, se perdoamos a quem nos ofende e rejeitamos todas as formas de ressentimento e ódio que levam à violência. Se tivemos paciência, a exemplo de Deus, que é tão paciente conosco. Enfim, se na oração confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs, em cada um destes mais pequeninos está presente o próprio Cristo. A sua carne torna-se de novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga, a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. Não esqueçamos as palavras de São João da Cruz. Ao entardecer desta vida, seremos examinados pelo amor. Hoje não vai ser difícil escolher um propósito diante de tantos estímulos, diante de tantas propostas concretas. Nós queremos concluir o diário de hoje com um testemunho da nossa irmã Rosinha, que se disponibilizou no início desse ano a trabalhar voluntariamente todos os dias para os apadrinhamentos do Haiti. A saúde dela não é boa, mas com uma grande constância ela trabalha o dia inteiro para aumentar o número dos padrinhos. Liga, prepara as cartas, tudo para que as crianças do Haiti tenham sustento. A vida dela é consagrada a isso. Ela é um autêntico diácono, como fala o trecho de hoje. Vamos escutar, portanto, o testemunho dela e logo após vem também um breve vídeo que mostra uma das últimas crianças, Makisley, que entrou no nosso centro, Zange Maikinson, com uma grave desnutrição e que agora está retomando as forças, para que todos possam entender quanto isso é importante. Então, quem se sente impulsionado a divulgar os apadrinhamentos, pode fazê-lo também com este vídeo. Qualquer coisa que Jesus te sugira, você pode fazer para colocar em prática este modo de anunciar a fé, não só com as palavras, mas com gestos concretos de amor, de ajuda e de carinho. Paz e alegria, irmãos, a todos. Paz e alegria a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Em novembro, o Padre Jean Pietro me convidou para estar fazendo o trabalho do Haiti, né, no cadastro, com as notícias, enviando, fazendo com que as pessoas possam receber os boletos para contribuição. E para mim, assim, é uma graça muito grande estar fazendo esse trabalho. Eu fico muito feliz. Tenho alguns problemas físicos, né, algumas dificuldades, né, e assim, às vezes é muito difícil, bate um cansaço muito grande, mas a alegria interior é imensa, porque sei que estou mais perto de Jesus, tenho visto quanto é o sofrimento das pessoas, né, dos irmãos, das crianças que moram no Haiti, mas também tenho visto o milagre acontecer, né, a graça
com que eles têm se recuperando, com que as crianças instruídas já têm ganhado peso, já estão correndo, brincando, né? A alegria. Tenho ouvido muitos testemunhos daqueles que foram no Haiti, tenho visto a luta deles lá no Haiti, dos outros missionários, né, todos em constante luta, mas a graça e a alegria de ver as crianças numa santa missa, de ver os jovens mudando de vida conforme o testemunho, isso é muito gratificante, né? No meu coração assim está muito alegre, né? E peço muita força para o Espírito Santo para que eu possa, né, ter saúde suficiente para levar esse trabalho e ver a graça dessas crianças, né, se renovando, dessas crianças conhecendo Jesus, dessas crianças que podem sair dessa situação de miséria, e não só no físico, mas no espiritual deles também, né?